Sejam muito bem-vindos a mais um programa em alta e o convidado de hoje, Dr. Felipe Pimon Berti, ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia da mão. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. Felipe, antes da gente entrar propriamente no tema de ortopedia de mão, fala um pouquinho pra gente quanto tempo já aí nessa carreira como ortopedista, como que começou tudo isso, sempre quis ortopedia, como é que foi? Meu início na medicina nunca foi um sonho de criança, nem nada disso. Minha primeira faculdade foi em engenharia. Eu entrei e fiz um ano de engenharia mecânica, que eu sempre quis ser engenheiro na vida. E quando eu entrei na engenharia, eu vi que não era isso que eu queria fazer, né? Eu fiz um ano de faculdade e decidi mudar de profissão. Minha escolha era direito, porque na minha família tem vários advogados. E quando eu fui sair de casa para fazer a inscrição no vestibular, a minha mãe virou para mim e falou: olha, eu queria tanto ter um filho médico. E na hora de fazer a inscrição, em vez de fazer a inscrição em direito, eu fiz a inscrição em medicina. Então eu comecei a fazer medicina, na verdade, no susto, não na paixão e nem nada disso, né? A paixão pela medicina veio no decorrer do curso. E eu acho que justamente pelo meu gosto pela mecânica, pela engenharia, acabou indo para o lado da ortopedia. Então, dentro da faculdade, já desde o segundo ano da faculdade, eu acompanho o serviço de ortopedia. Eu fiz a faculdade em Florianópolis e lá tem 2 serviços grandes de ortopedia. Então, desde o segundo ano da faculdade, eu me envolvi com o serviço de ortopedia, participei da liga de ortopedia, até o 6º ano de faculdade. Então eu fiz bastante coisas dentro da ortopedia, tanto no Hospital Celso Ramos quanto no Hospital Regional. Perfeito. E aí depois acabou indo para São Paulo fazer a especialização daí? Quando eu acabei a faculdade, a gente faz prova de residência. Então eu fiz prova de residência em Ribeirão Preto, na USP, em Ribeirão Preto, e passei lá, então fui fazer a especialização lá. Né? Eu fiz 3 anos de ortopedia e mais um ano de cirurgia da mão. O meu ano de residência na cirurgia da mão foi o último ano em que foi um ano só. A partir dali mudou para 2 anos e deixou de ser uma área de atuação e virou realmente uma especialidade à parte dentro da medicina, né? Perfeito, Felipe. E, assim, hoje no dia a dia costuma-se fazer muito mais cirurgias específicas de mão ou ainda faz ortopedia geral? Como tem sido isso? Quando a gente montou o serviço de ortopedia aqui em Blumenau, quando eu vim para cá, ele estava sendo montado, né? Então estavam trazendo pessoas de cada subespecialidade dentro da ortopedia, justamente para tentar fazer com que todas essas subespecialidades fossem bem atendidas. Então no começo, cada um fazia de tudo, né? E ia devagarzinho, e foi devagarzinho mudando para a sua subespecialidade. Então hoje, pelo menos dentro do Hospital Santo Antônio, a gente tem todas as subespecialidades dentro da ortopedia, e a minha parte é fazer mais a cirurgia da mão e do membro superior e a microcirurgia. De vez em quando, plantão, chega um caso diferente, a gente acaba fazendo também, mas é mais membro superior e mão mesmo. Perfeito. E assim, a cirurgia da mão, ela acaba sendo muito complexa justamente pela funcionalidade, né, que tem. A gente tem uma série de ossos tudo pequenininho, ligamentos e tudo. No dia a dia de consultório, grande parte das patologias, elas são tratadas cirurgicamente ou de forma não invasiva, através de fisioterapia, medicamentos? Como é que tem sido isso, né? Acho que a gente tem duas maneiras principais de interação com o meio ambiente, né? Tem os olhos, que é a interação visual, e as mãos, que são a interação mecânica mesmo, a interação de toque, de ação em relação ao meio ambiente. Então a mão acaba sendo uma coisa extremamente importante, até por isso que eu me apaixonei pela cirurgia da mão, né? Se você pegar outras especialidades da ortopedia, existem alguns poucos procedimentos cirúrgicos que abrangem praticamente 90% da área. Cirurgia do quadril, por exemplo, tem
fraturas, mas tem osteotomias e artroplastias. Basicamente, isso aí abrange 90% da área. Se a gente pegar a cirurgia da mão, em um dia cirúrgico, que a gente pode fazer às vezes 10, 15 cirurgias, são cirurgias menores do que cirurgias do quadril, ou da coluna, ou do joelho, mas geralmente são 15 cirurgias diferentes, né? Então, óbvio, tem doenças mais comuns, doenças menos comuns, mas o que a gente usa do ponto de vista cirúrgico é muito variado dentro da cirurgia da mão. Respondendo a tua pergunta, chama-se cirurgia da mão, mas a menor quantidade de doenças a gente trata de maneira cirúrgica, né? A maior parte é de maneira conservadora, clinicamente, lançando mão de imobilização, muita fisioterapia. A gente tem um contato muito grande com o fisioterapeuta para fazer a reabilitação dessas doenças da mão, né? Medicação, órteses, próteses externas. Então, a maioria das doenças são tratadas não cirurgicamente, não com cirurgia. Perfeito, né? Felipe, eu como reumatologista, a gente sabe que no passado havia muito mais doenças reumatológicas com complicações da mão, né? Com o advento das novas terapias imunobiológicos, acabou diminuindo bastante, principalmente na artrite reumatoide. Hoje o grande movimento de consultório acaba sendo por lesões por esforço repetitivo, relacionado ao trabalho. O que tem sido o principal fator? Com certeza, as doenças reumatológicas depois eu tenho 20 anos de cirurgia da mão, então eu vi bastante mudança assim, no começo do uso dos imunobiológicos e tal, e o que a gente viu de redução de doenças graves e deformidades da mão nas doenças reumatológicas foi impressionante, né? Hoje em dia não se fala mais em esforço repetitivo, se fala doença relacionada ao trabalho, né? E muitas vezes não é relacionada ao trabalho, é relacionada ao lazer também. Mas com certeza o uso de eletrônicos é um dos grandes vilões aí da situação das doenças da mão, né? E isso tanto celular quanto tablet tem sido geral isso daí? Sim. Muito ao computador, porque as pessoas costumam ficar ainda mais tempo trabalhando no computador. Mas o celular, ele está talvez na segunda colocação de problemas, de causas de problemas, né? Hoje tem alguma recomendação por parte de vocês de como, às vezes é lazer, aí tudo bem, a pessoa pode até tentar diminuir, mas quando é trabalho, acaba tendo alguma alteração ergonômica, alguma mudança de mouse, o que vocês recomendam para a pessoa que está fazendo lesão e é aquela pessoa às vezes que trabalha o dia inteiro programando, né, e realmente precisa desse computador? Quando a gente vê a causa de uma doença, a gente sempre tenta afastar a causa para resolver a doença. Sim. Como você mesmo falou, o trabalho não é uma causa afastável, né? E cada vez mais o trabalho tem incluído o uso do computador durante muito tempo. Então, a ergonomia é essencial, né? O tipo de instrumento que você vai usar, não fazer as coisas de maneira... faltou a palavra agora, mas fazer de qualquer jeito, né? Por exemplo, se você trabalha no computador, você tem que trabalhar num computador que é direcionado para o trabalho. Não se trabalha no computador usando um laptop, que é um instrumento que é para quebrar galho quando você vai viajar ou não tem um local certo, né? A ergonomia do laptop não é para quem vai ficar trabalhando o tempo todo. É para pouco tempo, né? Então existe tanto o instrumental adequado, mouse, teclado, posição do computador, quanto a ergonomia, que é a posição da pessoa na hora de trabalhar. Mas eu acho que tão importante quanto isso é o período fora do trabalho, né? Ter uma atividade física regular, ter um sono adequado, tanto tempo quanto qualidade do sono, né? E ter algum instrumento de lazer além do trabalho também é extremamente importante para evitar doenças. Perfeito. E de preferência que também não fique com movimento repetitivo, né? Exatamente, escolher um lazer que não seja igual ao do trabalho. Exatamente. A gente vê essa parte ergonômica, alguns locais até se preocupam, né? Uma dúvida que eu sempre tinha no supermercado, a gente vê às vezes caixa de supermercado para os dois lados, né? E isso acaba sendo justamente pelo movimento repetitivo que acaba fazendo rodízio, né? Às vezes coloca numa semana. Tem sido uma preocupação das empresas com isso, da grande maioria, né? Claro, a gente sabe que algumas se preocupam, mas assim, ou ainda vê que
porque a maior parte das empresas ainda não tem essa preocupação? Eu acho que cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso, porque, óbvio, quem tem mais a perder com a doença é o empregado, mas o empregador também sofre muito quando o empregado tem que se afastar do trabalho, ele tem que arrumar outra pessoa para cumprir aquela função. Então, o que a gente vê com bastante frequência é o rodízio de atividades, como você mesmo falou ali, dentro, por exemplo, dentro do supermercado, trocar o caixa pelo repositor, e mudança de atividade muitas vezes é suficiente para evitar doenças, né? Perfeito. Então tá bom, pessoal, a gente encerra o primeiro bloco, é só uma introdução, né? A gente vai entrar muito mais a fundo em temas técnicos, tá? Então, a cirurgia ortopédica de mão, ela se especializou muito e tem tanto parte reconstrutiva quanto trauma preventiva. A gente vai, no próximo bloco, a gente inicia isso daí. Voltamos para o segundo bloco e, como prometido, a gente vai entrar num assunto agora. Vamos entrar em algumas doenças propriamente ditas, né, Felipe? A gente tem, como a gente estava conversando aqui no intervalo, né, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão, ela até coloca os procedimentos realizados numa porcentagem, mas isso varia muito de centro para centro, até o perfil de paciente, se é SUS, se é privado, né? Hoje, no Hospital Santo Antônio, o grande movimento tem sido o quê? O Hospital Santo Antônio é o hospital de referência de trauma, não só para Blumenau, como para várias cidades da região, né? Então, sem dúvida, o trauma no Hospital Santo Antônio é o que predomina, tá? Acho que dentro da experiência de trabalho de cada cirurgião de mão, muda muito a quantidade de procedimentos e o tipo de procedimentos que se faz, justamente pelo tipo de público que você atinge, né? O público que você atinge no consultório, tanto ele consultório privado como consultório público, geralmente são de doenças mais crônicas, doenças mais relacionadas com a idade, relacionadas com o trabalho, ou até deformidades congênitas em crianças pequenas. Mas quem está trabalhando e atuando dentro do hospital, sem dúvida, o trauma é o maior fornecedor de pacientes, né? Perfeito. E que, sem dúvida, a moto e os acidentes de trabalho ganham disparado de qualquer coisa. Perfeito. E assim, Felipe, assim, tem algumas coisas que pra gente é muito óbvio, mas às vezes para quem está fazendo o atendimento primário numa fábrica ou em casa, de um acidente de trabalho, não é tão óbvio, né? O que fazer nessa situação? Tem gente que vai fazer garrote, tem gente que amputou um dedo, coloca no gelo, né? Dá para recuperar esse dedo? O que tem sido a recomendação? Primeiro, como a gente estava conversando antes, eu tenho 20 anos de Blumenau, atuando ali no Hospital Santo Antônio, em outros locais aqui na região, mas principalmente no Hospital Santo Antônio, e dá para perceber uma mudança bem grande na incidência dos acidentes de trabalho. Era muito maior. Eu acho que o trabalho das próprias empresas em relação a cuidados, a evolução das máquinas de trabalho, a evolução dos aparelhos de segurança, isso aí com certeza ajudou muito, tá? Mas ainda o acidente de trabalho é uma coisa relativamente frequente. Você comentou do acidente de trabalho mais dramático, que é a amputação, né? Seja do dedo, seja da mão, seja de qualquer estrutura do corpo, né? As amputações de dedos são, sem dúvida, as amputações mais frequentes, né? Algumas têm possibilidade de reconstrução, outras não têm possibilidade de reconstrução. Tudo vai depender principalmente, não até do manejo depois que aconteceu, mas principalmente como aconteceu, qual foi a máquina que fez e qual que é a condição na qual aquele acidente aconteceu, né? Mas independente se vai ter possibilidade ou não vai ter possibilidade de reconstrução, isso é uma decisão para o hospital, não para o local onde aconteceu o acidente. Então os cuidados são muito semelhantes, independente do tipo de acidente, né? Primeira coisa é calma, né? Essa é a primeira coisa, é a mais difícil, mas é a primeira coisa. Então o que se deve fazer no local de trabalho é fazer uma limpeza grosseira do local da lesão, né? Não precisar ficar esfregando nada, só limpar com água, envolver em algum pano ou gaze ou compressa limpa, né?
e fazer um curativo compressivo. Fazer o curativo compressivo significa curativo apertado que não machuque, mas não garrotear, né? Garrotear não é uma coisa que ajuda, ela acaba atrapalhando, tá? Em relação ao membro amputado, o cuidado com o membro amputado deve ser muito semelhante. Também se deve lavar com água corrente, envolver esse membro numa gaze, numa toalha ou numa compressa. Essa compressa deve estar úmida dentro de um saco plástico e o saco plástico dentro de um recipiente gelado ou com gelo. Nunca acondicionar diretamente a parte amputada, a parte lesada no gelo, porque isso estraga mais do que ajuda. E, óbvio, se deslocar a um local de atendimento o mais rápido possível. Sim, a gente sabe que o tempo também é primordial nesse tipo de lesão, Sim. né? Perfeito. O risco de contaminação acaba sendo muito grande, de infecção, né? Esses pacientes geralmente ficam internados quanto tempo, mais ou menos? A infecção na cirurgia da mão ela é bem menos frequente do que a infecção em outras partes do corpo, justamente porque a mão é uma área muito vascularizada do corpo, né? A área muito vascularizada significa que o corpo tem muita facilidade de levar o seu mecanismo de defesa e combater a infecção antes dela aparecer, né? Isso não, de jeito nenhum, diminui o cuidado que a gente tem que ter com isso, né? Então, a limpeza inicial na fábrica, depois ela vai ser muito bem complementada no centro cirúrgico, com o paciente anestesiado, sem sentir dor, com técnica estéril dentro do centro cirúrgico, né? A gente sempre usa antibiótico a partir do momento que o paciente entra no hospital, já inicia o uso de antibióticos profiláticos, né? E geralmente o tempo de internação ele está mais relacionado com a gravidade do trauma para o paciente do que com a contaminação, porque o tratamento da contaminação é um tratamento profilático, né? Se essa contaminação acabar virando uma infecção, daí é um outro tipo de tratamento. Perfeito. Mas assim, a gente sabe que não são só traumas, né? A gente tem uma série de cirurgias eletivas. E qual a recomendação que dá para os pacientes para que possa até facilitar nessa consulta, né? O que eles podem trazer já de informação prévia, que é importante trazer, dizer em consulta também, né? Para que a gente tenha o menor número de consultas que precisam remarcar, porque isso deve acontecer frequentemente, né? De esquecer algum exame, alguma coisa. Muito paciente, muitas doenças da mão, elas acabam sendo diagnóstico clínico, né? Então, o exame de imagem, exame de laboratório, geralmente ele existe, mas ele não é essencial para esse diagnóstico, tá? Como o próprio nome diz, exame complementar, a gente usa esse exame para conseguir complementar um diagnóstico que já está em evolução só com a análise clínica, tá? Mas como a gente está no ambulatório de atendimento de especialidade, geralmente não é o primeiro atendimento do paciente ali. Então esse paciente ele já foi atendido no posto de saúde, por exemplo, pelo clínico geral. Esse clínico geral já tentou um tratamento inicial que não foi tão bem sucedido, tanto que ele teve que pegar outras opiniões, e geralmente ele já fez algum exame, seja de laboratório ou exame de imagem. É muito frequente, sim, o paciente vir para a consulta e acabar esquecendo de trazer esses exames que ele já tem, e às vezes ter que repetir o exame, ou às vezes ter que remarcar a consulta para que ele traga o exame anterior. Então, toda a informação que for relativa ao problema que está sendo consultado, ela deve ser trazida para a consulta, né? Acho que esse é o principal, né? Perfeito. Quando a gente vê algumas dessas doenças, por exemplo, uma das manifestações de cirurgia de mão bem comum acaba sendo a síndrome do túnel do carpo. E a gente sabe que a síndrome do túnel do carpo, ela nem sempre é relacionada só com o esforço repetitivo. Vocês pegam muitas doenças sistêmicas. Quando que vocês desconfiam que possa ser alguma doença sistêmica, tipo macromegalia, alguma coisa secundária levando a isso daí? A síndrome do túnel do carpo, ela não tem uma relação direta com o trabalho, né? Ela não tem relação direta com atividade repetitiva, não tem relação direta com um tipo específico de atividade laboral. Ela é muito mais comum em mulheres, e muito mais comum no período de menopausa ou pós-menopausa. As queixas, elas são insidiosas, ou seja, elas começam pequenas e vão aumentando progressivamente,
e são intermitentes. Tem épocas em que estão melhores, épocas em que estão piores, tá? A imensa maioria das vezes a síndrome do túnel do carpo ela é o que a gente chama de idiopática, ela não tem uma causa específica, né? Tem algumas doenças que têm um índice maior de incidência da síndrome do túnel do carpo, como doenças reumatológicas, doenças renais crônicas, né? Pacientes com sequelas de trauma, com deformidades no punho, tá? Mas, como você falou, quando a gente suspeita de uma doença que está causando a síndrome do túnel do carpo, que pode ser tratada sem precisar necessariamente de uma cirurgia, é quando o paciente sai desse padrão, né? Então, paciente homem, jovem, com sintoma de síndrome do túnel do carpo, sempre acende uma luz vermelha de que você tem que procurar uma coisa diferente, né? Tá? Mas a grande maioria acaba sendo esse perfil de mulheres em idade pós-menopausa. A maioria consegue tratar clinicamente ou tem tido um grande número de cirurgias aí? Síndrome do túnel do carpo é uma doença mecânica, né? Você tem uma compressão do nervo mediano e essa compressão é uma compressão estática, não é uma compressão dinâmica. Tem um túnel que está apertado e está fazendo esse nervo sofrer, né? Então, a imensa maioria das vezes, quando você tem um problema mecânico, você tem que tratar mecanicamente, né? Então, a maior parte das vezes, a indicação é tratamento cirúrgico. Perfeito. E acaba sendo uma cirurgia simples, né? Sim. Acaba fazendo até em regime ambulatorial, não? Sim, a maioria das vezes não tem necessidade de internação, a maioria das vezes pode ser feita até com anestesia local ou com uma sedação associada para conforto do paciente, mas é uma cirurgia relativamente simples e geralmente com resultados muito bons. E nesse tipo de cirurgia, quanto tempo geralmente para um retorno para as atividades normais? Depende do tipo de atividade que a pessoa faz, né? Atividades leves, geralmente em 10 dias o paciente está apto a fazer, né? Dirigir, escrever, digitar, lavar o cabelo, né? Geralmente na primeira semana já é bem tranquilo para fazer. Agora, atividades pesadas, pessoas que precisam fazer atividades repetitivas, costura, pedreiro, por exemplo, né? Isso aí vai mais tempo, daí de 45 a 60 dias. Alguma relação que muitos pacientes se queixam de piora dos sintomas no período noturno? Sim. Isso aí faz parte do quadro da síndrome do túnel do carpo, né? Os sintomas da síndrome do túnel do carpo são predominantemente noturnos, né? A minha leitura disso é que de noite não tem mais nada para incomodar, então a síndrome do túnel do carpo incomoda mais. Entendi. Tá? Então, durante o dia está prestando atenção em outra coisa. Exatamente, mas também existe a questão posicional mesmo, né? Na hora do sono, o corpo relaxa e a posição de relaxamento do punho é em flexão. E a flexão do punho aumenta a pressão do túnel do carpo e isso acaba causando mais sintoma noturno, né? Para explicar para o pessoal de casa que às vezes não sabe o que é síndrome do túnel do carpo, assim, é uma das causas na qual dá principalmente formigamento e dor, né? Às vezes pode dar a sensação na mão inteira, mas pegando predominantemente os 3 primeiros dedos, né? Exatamente. O nervo mediano, que é o nervo que é afetado pela síndrome do túnel do carpo, ele é responsável pela sensibilidade no polegar, no segundo e no terceiro dedos, principalmente. Então, os sintomas, como você falou, predominantemente são noturnos, sintomas parestésicos. Parestesia significa alteração de sensibilidade, que pode ser dor, pode ser formigamento, pode ser queimação, pode ser ausência de sensibilidade, né? E a partir do momento que essa compressão vai ficando durante muito tempo, ela vai afetando outras partes do nervo. Então, pode afetar a parte motora do nervo e levar mais para frente a perda de força na mão, né, que é um dos sintomas tardios da síndrome do túnel do carpo. Exatamente, a gente começa a ver até que quando demora muito para fazer um tratamento adequado, às vezes faz até atrofia da musculatura, né? Perfeito. O consultório do reumatologista, uma das doenças que acaba sendo mais frustrante para o reumatologista é justamente a osteoartrite ou artrose, né, conhecida popularmente. Justamente por a gente não ter medicamentos milagrosos, digamos assim, né? A maioria dos medicamentos com estudos pequenos, a maioria mostrando resultados em artrose de joelho, né? E a gente sabe que o tratamento mais efetivo, por exemplo, para uma artrose de mão, não é para a maioria, para a minoria, acaba sendo a cirurgia quando precisa, né? Quando tem indicado cirurgia para uma artrose de mãos, Felipe?
A osteoartrite, como você acabou de mencionar, é uma doença também extremamente frequente no consultório, né? Semelhante à síndrome do túnel do carpo, ela também é mais frequente em mulheres, também na fase da menopausa ou pós-menopausa. Uma particularidade é que ela tem um cunho familiar muito importante, então quem tem a avó com os dedos tortos, a mãe com os dedos tortos, tem que ficar de olho, porque provavelmente também vai acabar tendo os dedos tortos em alguma idade, né? Eu acho que a atuação do ortopedista ou do cirurgião de mão na osteoartrite, ela é complementar à atuação do reumatologista, né? Então, quando a fase da doença chega num ponto em que o reumatologista realmente esgotou as suas forças no tratamento, a gente pensa em tratamentos cirúrgicos da osteoartrite. O problema é que o tratamento cirúrgico da osteoartrite, ele não é um tratamento que vai retornar completamente a função do paciente. Geralmente o tratamento cirúrgico da osteoartrite, ele alivia os sintomas que estão incomodando mais. Por exemplo, se tem muita dor, a gente consegue tirar a dor. Mas essa retirada da dor acaba sendo às custas de outra... Perda de funcionalidade, geralmente. Perda de movimento, geralmente. Acaba sendo artrodese, né? Exatamente. Existem até artroplastias nas mãos, mas a maioria é artrodese, né? Perfeito. A gente, na própria terapêutica medicamentosa, tem alguns estudos quando tem uma osteoartrite mais inflamatória, com algum metotrexato, com hidroxicloroquina, mas algo ainda muito incipiente, né? Não tem nenhum estudo grande, nenhuma recomendação de sociedade ainda, né? Então, por isso que a gente acaba realmente recomendando mudança até no estilo de vida, que é o que a gente vinha conversando até pelas lesões relacionadas ao trabalho, né? E, como mesmo falou, não só ao trabalho, mas excesso celular e parte ergonômica, lavar louça, né? Cuidar com segurar tudo na ponta do dedo. Então, são cuidados que às vezes a gente não se atenta, mas para quem já tem essa predisposição, talvez diminua a progressão, não que vai impedir, né? Mas esse componente genético parece ser um dos mais importantes. Eu acho que o mais importante é o paciente entender que aquela doença não é uma doença que vai ter cura, mas ela pode ter controle, né? Então, o tratamento bem sucedido é o tratamento que controla os sintomas, não que acaba com a doença nesse caso. Exatamente. Muito bom, Felipe. Eu acho que deu para a gente entrar um pouquinho mais na parte técnica e até de orientação para o pessoal de casa, né? A gente encerra esse segundo bloco e após o intervalo a gente volta com mais informações de cirurgia de mão e ortopedia. Voltamos para o terceiro bloco e, Felipe, agora a gente vai entrar um pouquinho em dúvidas que a gente vê que a população tem, né? Eu tive onde entra o papel da crioterapia, o gelo ou o calor, né? Eu tenho uma dor crônica na mão, é preferível o gelo, ajuda ou não tem nenhum benefício? Como é que funciona? Acho que antes de definir se o gelo ou o calor é o mais importante, a gente precisa definir o que está causando essa dor, né? O gelo, ele tem uma ação anti-inflamatória, então se você tem um processo inflamatório ativo, o gelo ajuda bastante. O calor, ele tem uma ação mais de vasodilatação, então quando você precisa ter mais atuação do teu sistema imunológico para ajudar a resolver o que está causando a dor, o calor é mais frequente. Então vamos para exemplos, né? Quando você tem um trauma, eu machuquei, prendi a ponta do dedo na porta do carro, ali é gelo, né? Porque você tem um processo inflamatório que vai inchar o dedo, vai causar um hematoma embaixo da unha, vai parecer que o coração está na ponta do dedo, isso ali é gelo, o calor não vai ajudar. Já eu acordei de manhã, quando eu fui sair da cama me deu uma dor nas costas, ali não é gelo, ali é calor, né? Você precisa que o teu corpo mande células inflamatórias que ajudem a reparar o estiramento muscular. Então, geralmente, articulações e traumas agudos, a gente prefere gelo, né? Ventre muscular, então, no meio da coxa, na panturrilha, nas costas, geralmente calor, mas tem que ser avaliado mais caso a caso. Levando isso mais para a cirurgia da mão. Na cirurgia da mão, a gente usa... na reabilitação das lesões da mão, a gente usa muito, inclusive, o contraste de gelo e calor,
né? Então, o calor nas articulações, ele ajuda muito a melhorar a mobilidade, né? Ele facilita a mobilidade. Mas, principalmente em recuperação pós-trauma, recuperação de pós-operatório, a mobilidade pode levar a um processo inflamatório junto, né? E isso acaba causando dor. Então, se faz essa mudança de temperatura de quente para calor, porque você ajuda a melhorar a mobilidade e em seguida você evita que o processo inflamatório se instale usando gelo. Né? Então existe a possibilidade de fazer o que chamam de choque térmico, né? E funciona muito bem na cirurgia da mão. Né? Entendi. Quando a gente fala de ortopedia, a gente sempre vem à mente, associa também muito fisioterapia. Na parte da mão também tem um papel predominante a fisioterapia ou acaba sendo um pouco menos do que outras áreas? Eu acho que dentro da cirurgia da mão a fisioterapia é mais importante até do que nas outras áreas da ortopedia. Tanto que existe o terapeuta de mão, né, que é um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional que ele se especializa na reabilitação da mão. Tá? E quando você fala em fisioterapia na cirurgia da mão, não é se vai fazer, é quanto vai fazer. Entendi. Né? Então, a reabilitação sempre inclui a fisioterapia. Pode ser até que seja uma fisioterapia domiciliar, com orientações na consulta médica e o paciente fazendo em casa. Mas, geralmente, o profissional, o fisioterapeuta, ele é essencial na reabilitação de qualquer uma das lesões da mão. Perfeito, até para adaptação de novos modos de fazer as atividades, né? Nem Exatamente. sempre consegue recuperar completamente, né? O papel de alguma outra equipe, algum outro da equipe multidisciplinar que seja no dia a dia predominante, né? Sem dúvida, o educador físico é essencial, né? Quando a gente fala principalmente de atividade esportiva, atividades com raquete são atividades que causam muitas lesões no membro superior, tanto na mão, punho, cotovelo e até no ombro, né? Essas lesões elas podem ser evitadas por uma educação muscular prévia, adequada, não só prévia, mas também durante a atividade física, até né? posicionamento também. Exatamente. Então, pessoa que começa agora, tem uma febre do beach tênis, do paddle, né? Essas atividades, elas parece que elas são apaixonantes, porque mesmo que você pegue uma pessoa que joga muito bem e uma pessoa que acabou de começar a jogar, os dois conseguem manter um jogo divertido, mesmo sabendo que um vai ganhar e o outro vai perder, mas conseguem se divertir fazendo isso. Então, parece que o tempo não passa jogando esse tipo de atividade, mas passa, né? E a fadiga muscular, a fadiga articular acaba levando a lesões. Então, é muito frequente no consultório receber uma pessoa que ficou jogando um campeonato de beach tênis no final de semana e começou às 8 da manhã, parou às 5 da tarde e só parava para tomar água e não parava para fazer mais nada, e na segunda-feira não consegue nem levantar uma xícara de café, né? Então, assim, o excesso sempre é ruim, né? Mas se você tiver fazendo o movimento certo, se você tiver com a musculatura preparada para fazer aquele movimento, e se você tiver um pouco de parcimônia na atividade física que você vai fazer, geralmente não é uma coisa que vai causar doença, né? E geralmente esse tipo de lesão acaba sendo mais comum com o atleta amador até, né? Sim, muito mais comum no atleta amador. Apesar de que o atleta profissional, o atleta que atua em campeonatos e tal, ele tem um nível de exigência muito maior. Sim, também. Ele trabalha sempre no limite, né? Exatamente, mas também do mesmo jeito que ele tem um nível de exigência muito maior, ele também tem um nível de preparo muito maior. Preparo, né? E conhecimento de saber quando parar, né? Perfeito. A gente falou de beach tênis, tudo isso, e até de curiosidade minha, aumentou muito com o advento do CrossFit, o número de lesões no consultório ortopédico em geral, não? Consultório ortopédico em geral, com certeza. O CrossFit é uma atividade que depende muito da qualidade de quem está instruindo, né? Então, muito frequentes são lesões do ombro no CrossFit, né? Muito mais frequentes que lesões da mão. Mas, sem dúvida, o CrossFit precisa
muito do educador físico presente e atuante junto com a pessoa que está praticando a atividade para que evite lesões, né? É muito mais fácil você lesar alguma parte do teu corpo no CrossFit, por exemplo, do que no beach tênis ou do que numa academia normal, né? Convencional. E hoje a gente não consegue determinar se o número maior de lesões em academia tem sido por pessoas que praticantes que fazem espontaneamente ou com acompanhamento. Isso é claro que a gente sabe que com acompanhamento o número de lesões tende a diminuir, né? Assim, mas também tem os aventureiros, mas tem pessoas que também já fazem academia há muito tempo e sabem fazer também, né? Como é que tem sido isso? Acho que tudo na vida, com a prática, a gente chega perto da perfeição, né? Então, com certeza, quem faz atividade física há mais tempo e faz essa atividade física com o intuito de saúde, ela tem muito menos índice de lesão, né? Que a gente costuma ver bastante lesões, falando especificamente da academia, que a gente costuma ver bastante lesões em pessoas que passam do limite, né? Acabam usando suplementos, às vezes até hormonais, para ganhar massa muscular de maneira rápida, e o corpo não foi feito para isso, né? Então, quando você tenta passar do limite do teu corpo, acaba tendo uma lesão. É aí onde acontece as lesões. E o educador físico junto, ele evita que você passe desse limite. Ele te leva, a maior parte das vezes, ele te leva nesse limite, mas dentro de uma meta de segurança, né? Tá. Outra curiosidade que vem muito da população é quando entra o papel do fisioterapeuta e aonde passa a ser o papel já do educador físico. Vocês encaminham muita coisa direto para o educador físico ou geralmente antes acaba passando pelo fisioterapeuta? Como é que tem sido feito isso? Eu acho que o trabalho dos dois é complementar, né? O educador físico, ele é mais na hora da prevenção, e o fisioterapeuta, ele atua tanto na parte da prevenção quanto na parte do tratamento, né? O educador físico, a função dele é não deixar a lesão acontecer, né? E o fisioterapeuta, ele pode ajudar para que as lesões não aconteçam com um preparo específico de certas áreas do corpo que estão sendo excessivamente solicitadas, mas ele atua mesmo na reabilitação de lesões, a maior parte das vezes, né? E geralmente o fisioterapeuta acaba também fazendo essa transição para o retorno à atividade com o educador físico. Então. Exatamente. Tá certo. Muito bom, Felipe. Eu acho que a gente encerra mais um bloco agora, né? E por último vai vir algumas curiosidades, tanto da profissão, de casos desafiadores, o que é mais difícil dentro da ortopedia e o que mais dificulta, tanto da parte de tecnologia quanto de recursos, sistema único de saúde. A gente pode abordar um pouco disso daí. Sim. Voltamos para o quarto bloco, encerrando agora, né, Felipe? Algumas dúvidas. A gente sabe que em alguns tipos de cirurgia ortopédica pode haver diferença não na técnica, não no atendimento entre um convênio e um SUS, mas às vezes no material que é fornecido, material que, né, uma prótese, uma órtese. Na cirurgia de mão isso também costuma acontecer? Tem essa dificuldade também? Como é que funciona? Eu acho que em toda ortopedia existe essa dificuldade, né? O Sistema Único de Saúde é, na teoria, um sistema de saúde muito bom, quase perfeito, mas na prática a gente tem uma série de limitações, né? As tabelas que são praticadas pelo Sistema Único de Saúde, elas não compreendem o valor necessário muitas vezes e nem os instrumentais e procedimentos necessários para o tratamento mais atual das lesões ortopédicas, né? Na cirurgia da mão não é diferente, né? Na minha prática dentro da ortopedia, então eu comecei a ter contato real com a ortopedia quando eu entrei na residência, isso faz 24 anos, então já faz um bom tempo. Na época eu fiz a residência no hospital em Ribeirão Preto, hospital da USP, e ele era referência para uma empresa suíça de material de síntese que fazia do hospital como se fosse o seu garoto propaganda. Então,
na residência a gente tinha acesso a praticamente todos os instrumentais mais atuais na área da medicina, né? Especificamente na cirurgia da mão, a gente tinha acesso a placas e parafusos de tamanhos adequados e com instrumental adequado para colocar parafuso de 1 milímetro no dedo da mão, placas bloqueadas para utilizar no rádio distal, nas próprias fraturas da mão. Então eu saí de lá achando que o mundo era uma maravilha, né? E quando eu vi a realidade realmente do resto do Brasil, que não era garoto propaganda de fábrica suíça, é bem diferente, né? Então assim, a gente tem que se virar com o que tem a maioria das vezes. A gente tenta fazer o melhor para o paciente com o que é possível de fazer, né? Muitas vezes isso limita muito tanto o resultado do tratamento e principalmente a função depois do paciente. Mas não é só o material, né? É o acesso do paciente a tudo. Como a gente comentou no último bloco, a fisioterapia ela faz parte do tratamento ortopédico na cirurgia da mão. O acesso à fisioterapia no Sistema Único de Saúde é extremamente complicado, né? Mesmo que o paciente consiga fazer a fisioterapia em tempo hábil, geralmente a demanda para as clínicas de fisioterapia é tão grande que a atenção que o fisioterapeuta consegue dar para esse paciente não é a que esse paciente precisa. Outra questão é que o entendimento, às vezes, do paciente da necessidade que ele tem de fazer a reabilitação, de fazer a fisioterapia, também não é o mais adequado, né? Então a gente tem uma série de entraves no Sistema Único de Saúde que muitas vezes a gente não tem no sistema privado, né? Então é mais difícil trabalhar no Sistema Único do que no sistema privado, sem dúvida nenhuma. Alguma história de superação, alguma coisa que lembra assim, que achou que esse caso não vai funcionar direito e de repente quando vê a pessoa está ali normalmente trabalhando, alguma coisa que impactou positivamente? Não? Acho que histórias não faltam, né? Histórias boas, elas marcam bastante, as histórias ruins marcam, mas as histórias boas marcam mais ainda, né? Posso talvez citar 2 casos assim, bem marcantes. Um foi um senhor já aposentado há talvez uns 25 anos, que continuava trabalhando na sua empresa, e um dia ele foi deslocado da função normal de trabalho dele e acabou se machucando num local que ele não estava acostumado a trabalhar. E ele esmagou a mão e perdeu toda a pele da parte de cima da mão, dos dedos, fez fraturas nos dedos e tal, e chegou para nós sempre bem-humorado, sempre para frente, sempre falando que ia melhorar. A gente fez várias cirurgias nele e ao final do tratamento, que demorou mais ou menos uns 2 anos, o final do tratamento, ele voltou a trabalhar na mesma empresa, mesmo estando aposentado e não precisando mais voltar a trabalhar. Ele voltou a trabalhar na mesma empresa, na função que ele fazia antes, né? E eu acho que o que mais chamou a atenção é que ele, desde o primeiro momento em que a gente tinha a dúvida se ele poderia perder a mão até, desde o primeiro momento ele estava certo de que daria tudo certo. Então, eu acho que a vontade do paciente de melhorar impacta no tratamento, tanto na nossa parte do tratamento, como na parte dele do tratamento. Isso impacta muito, né? Um outro caso extremamente marcante, na verdade já foram alguns casos que a gente acabou atendendo lá no Santo Antônio, se não me engano foram 4 casos, foram de pacientes que tiveram uma amputação completa da mão, né? E que a gente conseguiu fazer o reimplante dessa mão, e esses pacientes voltaram a ter a função de movimento, de sensibilidade, óbvio, não perfeito, sim, mas conseguindo manter as atividades do dia a dia muito bem. Eu acho que esses casos são extremamente impactantes, né? Você chegar no hospital sem a mão e sair do hospital com a mão é uma coisa que é difícil até de acreditar, né? De curiosidade, Felipe, isso aí é cirurgia para quanto tempo, mais ou menos? A cirurgia de um reimplante, o último reimplante de mão que a gente fez, demorou 6 horas. 6 horas.
E não é uma cirurgia sozinho, né? Não sou eu que Sim, faço, sim. né? A gente tem uma equipe, eu trabalho sempre com o Dr. Gustavo Schweigert, que foi residente do nosso hospital e depois voltou para trabalhar, e a gente trabalha praticamente todas as cirurgias, a gente está junto. Além disso, a gente tem os residentes que também ajudam tanto no procedimento cirúrgico quanto no atendimento ambulatorial, no atendimento dos pacientes internados. Então não dá para bater no peito e falar fui eu, não, Sim, de jeito nenhum. Uma equipe, né? Levantou bem, Felipe. Já está à frente de serviço de residência como preceptoria, como chefe de residência há quanto tempo? O serviço de residência do Hospital Santo Antônio está no 14º ano agora, tá? Quem iniciou na chefia do serviço de residência foi o Dr. Rodrigo Monari, ele que teve a ideia e tomou a frente para montar o serviço, né? E depois que ele ficou um tempo lá no serviço, como chefe do serviço e organizando o serviço, eu assumi a chefia, depois saí, entraram outros, mas nesses 14 anos eu acho que eu estou há uns 8 anos como responsável pela residência de ortopedia do Hospital Santo Antônio, né? E já tem estudos comprovando que serviços onde tem residência geralmente tendem a crescer, né? Tanto porque acaba estimulando que a própria preceptoria estude, né? Assim, aumenta o número de pesquisas, aumenta o número de estudos. Qual foi o maior aprendizado com a residência nesses anos aí? Acho que a residência médica, falando do ponto de vista de quem está responsável pelo ensino, não quem está recebendo o conhecimento, né? Falando pelos preceptores. Eu acho que o que você falou não tem dúvida que é verdade, né? Você se sente sempre mais atiçado, vamos dizer assim, está sempre atualizado, está sempre estudando, até porque as dúvidas dos residentes muitas vezes são as suas dúvidas também, e quem tira a dúvida do residente é o preceptor, né? Fora isso, a interação, quando você tem um serviço de residência, a interação entre os próprios preceptores acaba sendo maior. Então, a gente acaba tendo bastante contato com as outras subespecialidades de ortopedia. A gente tem dentro da residência uma reunião semanal em que todos os casos tratados e operados na semana são apresentados e discutidos. Então, até a responsabilidade que você tem do caso que você está conduzindo, estar bem conduzido, fica maior, porque você tem que mostrar para todos os outros preceptores no final da semana, né? Você falou em crescimento do serviço. Quando começou a residência, nós éramos 7 ortopedistas no hospital. Hoje nós somos 17 fixos no hospital, né? Nós temos 6 residentes, são 3 anos de residência, são 2 residentes em cada ano, né? E desses residentes que estão lá, os residentes do último ano, eles fazem uma prova de título de especialista e a gente tem um índice de aprovação bem bom, né? Então, a gente mora numa cidade relativamente pequena, né? Mas a gente tem um serviço de residência que pode ser comparado com qualquer serviço de residência do estado de Santa Catarina, sem deixar nada a desejar para ninguém. Se eu não me engano, é um dos poucos serviços que tem todas as subespecialidades ortopédicas, né? Exatamente. Geralmente, outros serviços, o residente tem que se deslocar do hospital mãe, vamos dizer assim, para ir para outros hospitais para aprender sobre as outras subespecialidades, né? E no nosso serviço, não. A gente consegue ter todas as subespecialidades da ortopedia atuantes que manter o residente sempre dentro do hospital. E uma outra garantia de que está sendo bem informado é a confiança que acaba tendo depois, né? Então a gente vê hoje, dentro desses 17 aí, grande parte foi ex-residente, né? Acho que dos que entraram, desses 10 que entraram depois que a residência iniciou, só um que não é ex-residente, todos os outros são ex-residentes. Muito bom. Felipe, uma mensagem final agora para os pacientes ou até mesmo para os familiares dos pacientes, né, que estão passando às vezes por uma lesão mais grave, né? Eu acho que um dos pontos levantou muito bem, né, que é essa participação ativa, né, mas uma mensagem que poderia dizer para eles, tanto ou de prevenção ou de apoio, como é que... Acho que
uma lesão, independente dela ser simples ou grave, né? A confiança que você tem, que você deposita no profissional que está te tratando, independente dele ser o médico primário lá, o clínico do posto de saúde, de ser o ortopedista que operou ou de ser o fisioterapeuta que está ajudando a reabilitar, a confiança no que ele está fazendo e seguir as orientações que são dadas para esse paciente, eu acho que isso é a parte do paciente no tratamento. O que a gente vê muitas vezes é que não existe esse comprometimento do paciente com o tratamento. Às vezes deposita toda a responsabilidade de tratar no profissional que está orientando, né? Mas um exemplo, a pessoa teve uma fratura na mão. O tempo que vai passar dentro da clínica de fisioterapia ou o tempo que ele vai passar na clínica consultando o médico é ínfimo comparado com o tempo em que ele vai viver no dia a dia, né? Então as orientações que são passadas durante a consulta, durante a fisioterapia, elas são umas orientações que devem e precisam ser seguidas durante as outras 23 horas e meia do dia, né? E às vezes o paciente não entende isso, ele acha que o tratamento é só aquele ali, naquele momento, e a responsabilidade em relação ao seu tratamento, na maioria das vezes, depende muito do seu comprometimento com a melhora, né? Então, acho que a mensagem é essa, que o tratamento não é o médico que faz. Quem faz o tratamento é quem está com o problema. Exatamente. Né? A responsabilidade, a orientação do médico é essencial. Mas seguir a orientação é mais essencial ainda. Sim, que não existe, né? Apesar de ortopedia ser uma área que tem muita parte cirúrgica, existe muito a parte da reabilitação, da mudança do estilo de vida, e aí entra nas dificuldades todas que a gente sabe de tratar as doenças na qual envolve mudança do estilo de vida, né? Justamente por causa dessa parte do paciente, né? Exatamente. Felipe, queria te agradecer, muito obrigado. Eu acho que deu para esclarecer um pouco para o pessoal de casa o dia a dia do ortopedista, principalmente do especialista em cirurgia em mão, tá? Algumas dicas e tirar as curiosidades e dúvidas do pessoal de casa. Beleza. Obrigado. Obrigado, pessoal. Sigam nos acompanhando, tá? O programa vai passar quinzenalmente, tanto no YouTube quanto no Spotify.